Oi gente, muito bem-vindos de volta. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Nayara e você está no canal Metanoia. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, dá aquele like bem legal ali. E eu espero que goste e continue me acompanhando nos próximos vídeos. O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre protofeminismo. Eu tô pensando em fazer uma sériezinha assim para falar sobre o feminismo em si. Eu vou dividir eles em protofeminismo, primeira onda, segunda onda, terceira onda, e depois algumas consideraçõezinhas sobre os movimentos, e sobre algumas coisinhas que a gente pode perceber hoje em dia na vida cotidiana. Então, esse vai ser sobre protofeminismo. Vamos lá, a gente vai ter duas personagens principais nesse vídeo, que vão ser a Olympia de Gouges e a Mary Wollstonecraft, aquela que eu já expliquei um pouquinho sobre lá no primeiro vídeo do canal, que tá bem legal também. Se tu ainda não viu, bora lá, porque tá bem massa. Então, o protofeminismo ele vai tratar basicamente sobre a contestação de alguns direitos civis, ou melhor, dos direitos civis. Porque naquela época, assim, ó, as mulheres não eram consideradas cidadãs. Só que isso parece um machista, opressor, patriarcal, não sei o que. Só que não eram só as mulheres que eram consideradas cidadãs. Não eram consideradas cidadãs, na verdade, uma pouca parcela dos homens poderia ser considerado cidadãos. A gente já vai ver sobre isso aí. Então elas vão contestar algumas disparidades contratuais do casamento e vão colocar em pauta também a questão do direito ao voto feminino. Então a gente vai falar sobre essas pautas, só que a gente vai dar uma olhadinha em algumas outras também, mais rapidinho. Começando com Christine de Pizan, a autora do livro Cidade das Mulheres. Eu tô falando desse livro porque isso também faz parte do protofeminismo, apesar de ser século XV aqui, porque aqui a gente já percebe que começa a surgir uma ideia de sociedade livre de homens. Eu tô colocando isso porque eu considero importante, está no livro também, o livro que eu tô usando como base para essa sériezinha que eu vou fazer, é esse aqui, ó. Feminismo, Perversão e Subversão. Ele é muito maravilhoso, tá, gente? Comprem, sério, vocês não vão se arrepender. E assim, ó, eu tô trazendo essa parte principalmente porque o livro traz também, né? Só que eu considero importantíssimo. Por quê? Porque o movimento feminista hoje em dia, o que uma parte dele costuma dizer pra gente? Ele costuma dizer pra gente o seguinte: porque só quem não gosta de homem de verdade é o movimento radical, é o radfem, porque o resto do feminismo gosta de homem, não sei o que. Só que aqui a gente já consegue perceber que essa ideia radical, que elas dizem que só é radical, a gente já consegue perceber antes mesmo do próprio feminismo existir com o nome de feminismo, né? Então isso não é uma exclusividade da parte radical do movimento. Na verdade, a gente pode considerar que o movimento feminista ele sempre foi radical porque as bases dele são extremamente radicais, como por exemplo esse livro que eu acabei de falar pra vocês, que tá meio que pregando a extinção dos homens. E não só nesse livro a gente consegue ver algumas outras literaturas e alguns outros contos, como por exemplo as Amazonas, né, que usavam os homens só pra acasalar e manter a espécie e depois eram dispensados. E é engraçado isso, né, gente, porque se fosse homem escrevendo livro sobre uma sociedade livre de mulheres, eles iam ser considerados machistas, mas uma mulher escrevendo livros e contando contos sobre uma sociedade totalmente livre de homens, aí é normal, ele pode estar tranquilo, isso não é um machismo inverso, não é um feminismo, não sei por quê, cara, por quê? Tá, mas enfim, a gente vai falar um pouquinho também sobre a contestação da educação, começando por Pauline Delabarre. Eu não sei se é assim que se fala, tá? Mas se tu colocar isso no Google vai aparecer. Então, isso aí, gente. E ela acreditava que a educação não tem sexo, assim, que ela não acreditava nas diferenças existentes entre gostos, assim, essas coisas. Tipo, ela acreditava que a educação, se fosse igual para os homens e para as mulheres, eles iam alcançar o patamar da igualdade, porque eles não iam mais ter diferenças nenhumas em questão de gostos, preferências, facilidades e essas coisas assim. Tanto que, no livro que ela escreveu, A Igualdade dos Sexos, esse livro é de 1673, então isso ainda é século XVII, uma ideia antigaça já, nossa. E ela falou assim, ó, que a mente não tem sexo. Só que isso também tá errado, porque hoje em dia a gente sabe, hoje em dia já foram feitos alguns estudos e foi descoberto que sim, que além do homem e da mulher terem papéis biológicos distintos, nós também temos gostos, preferências, facilidades e dificuldades distintas. Então, por exemplo, assim, é conhecido hoje em dia que o homem tem mais força física que a mulher, sim, ok. Só que a gente consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo do que o homem, sim, ok. E ao mesmo tempo, o homem tem mais preferência por temas que envolvem exatas, como química, matemática, engenharias, e as mulheres têm mais preferência por coisas que envolvem humanas, né, relações, tipo assim, que envolva pessoas com outras pessoas e passar longe de número e conta difícil, que eu também não gosto. Então aí a gente já consegue perceber uma das primeiras mentiras, mas a gente até pode dar um descontinho, assim, porque naquela época eu acho que não tinha estudos provando isso, né, então... Mas hoje em dia tem, e
ainda assim tem gente que fica dizendo que essas diferenças não existem, que são construções sociais. Inclusive, uma vez, uma professora minha de sociologia disse que o homem não é biologicamente mais forte do que a mulher. Bah, cara, olha só, eu ainda tô devendo uma resposta pra mulher e eu acho que eu vou fazer essa resposta daqui uns vídeos. Porque ela me perguntou por que eu sou antifeminista, eu acho que no dia eu não consegui responder porque deu uma treta lá, enfim, eu vou contar isso pra vocês no outro dia. Mas eu acho que eu tô devendo essa resposta pra ela, né? Então, acho que eu vou falar. Mas voltando ao assunto aqui, basicamente é isso. Então, elas estavam dizendo que... A Christine de Pizan estava dizendo que uma sociedade livre de homens ia ser legal. E a Pauline Della Barre estava dizendo que a diferença de gosto é uma construção social. Então tá, vamos para as nossas duas personagens principais, Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft. Eu vou falar sobre a Olympe primeiro. A história da Olympe é bem chatinha, assim como a maioria das feministas também tiveram uma história bem chatinha, né? Então foi assim, ó. Ela foi alfabetizada pelo seu próprio pai, o que é maravilhoso, é legalzíssimo isso aí. É totalmente o contrário do machismo e etc, etc. Só que, quando ela era adolescente, ela foi forçada a casar com um velho que forçava ela a ter relações sexuais com ele. E isso não foi nada legal. E aí ela demonstra um certo repúdio ao casamento, provavelmente porque passou um bocado com esse velho. E ela disse que se sentiu muito livre depois que esse cara morreu e que ela nunca mais ia casar de novo. Imagina o trauma também, né, cara? Do casar forçado não deve ser nada legal mesmo, pelo amor de Deus. O nome original dela, o nome de verdade dela, era Marie Gouges. Depois que o marido dela morreu, ela adotou o pseudônimo de Olympe de Gouges. E ela passou a escrever sobre política, essas coisas assim, peças de teatro e críticas. E ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que foi meio que uma contestação da Declaração dos Direitos do Cidadão, do Homem e do Cidadão, perdão, que foi reescrita durante a Revolução Francesa. Por quê? Porque naquela época, quem era considerado cidadão era somente uma pequena parcela de homens. Deixa eu pegar aqui. Uma parcela de homens que tinha responsabilidade pública e direitos de participar da política. E normalmente esses caras eram os que tinham riquezas lá, né? Então não eram considerados cidadãos escravos, os homens pobres, os plebeus e as mulheres, basicamente. Provavelmente eu esqueci alguém dessa lista, mas se eu esqueci, vocês podem dizer aí nos comentários. E aí, quando o pessoalzinho lá chato da Revolução Francesa tomou a França ali, eles escreveram uma declaração, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí eles passaram a incorporar os plebeus, os pobres, até os escravos, se eu não me engano, dentro da parte ali do ser cidadão. Só que eles não colocaram nós. Eles não botaram as mulheres. E aí a Olympe de Gouges, ela ficou muito putaça da vida. Porque, assim como algumas outras mulheres, ela também acreditava que a Revolução Francesa ia mudar algumas coisas para as mulheres também. Ela acreditava que as mulheres deveriam sim ter o direito de votar e o direito de participar da política, da vida pública e etc, etc. E provavelmente, durante a Revolução, ela acreditou que tudo isso ia ser mudado junto. E aí eles não mudaram para nós. Aí ela foi lá, ficou putaça, escreveu essa declaração, que inclusive ela dedicou a Maria Antonieta, se eu não me engano. Só que o Robespierre, ele não gostou. Ele achou que isso não fazia sentido, que não era pra mulher voltar. Aí o que aconteceu? Ela foi guilhotinada. Novidade, né? Todo mundo era guilhotinado naquela época mesmo. Então, nessa parte eu vou abrir uma crítica. Porque, por exemplo, assim, feminista tem uma ideia bonitinha da Revolução Francesa e tal. Tanto que a Manuela Dávila chegou a escrever num livro dela, dizendo que ela sentia falta da empatia da Revolução Francesa. Só que, olha só, a primeira mulher que tentou conquistar o direito ao voto, ela foi guilhotinada pela Revolução Francesa, ela foi guilhotinada pelo Robespierre, pô. Então, tipo assim, que empatia é essa que vocês estão falando? Gente, porque isso não faz o menor sentido. E eu acho que ela foi realmente a primeira mulher, assim, a lutar de verdade pelo direito ao voto, assim, que ela realmente deu a vida dela pra aquilo. Então é isso, gente. Esse foi o triste fim de Olympe de Gouges, que não estava satisfeita com a nova declaração da Revolução e foi lá e quis colocar que colocasse a mulher junto lá e eles não gostaram e ela morreu. E aí depois vem me dizer que a direita que é machista, né? Massa, cara. Isso aí. Então agora a gente vai partir pra falar sobre um pouquinho da Mary Wollstonecraft e o que ela defendia. Então, a Mary Wollstonecraft, ela era uma abolicionista. Ela participava de um movimento que foi criado por 22 religiosos. E eu acho até interessante fazer essa comparação assim, ó. Que hoje em dia o movimento feminista ele faz tanta calúnia contra o cristianismo, dizendo que o cristianismo é machista e o cristianismo é isso e aquilo, e não sei o que, e fica fazendo merda lá com o crucifixo enfiado
na frente de igreja e fica ensinando Maria abortando Jesus na frente de igreja, não sei o que. E tipo assim, porra, cara, vocês deixam de ser mal agradecido que o primeiro lugar que deu voz pra vocês falar foi a igreja, tá? Porque o resto não queria saber, porque poderia prejudicar algumas outras pautas. Então a igreja foi o primeiro lugar que deu voz ao movimento das mulheres. Eu não gosto de falar esse termo movimento das mulheres, porque nem todas as mulheres se encaixam nesse movimento, né? Então, por exemplo, eu não me encaixo nesse movimento. Enfim, a Mary, ela tinha alguns ideais cristãos, porque ela foi criada numa família cristã. Então ela tinha uma base sobre moral, sobre cristandade, essas coisas assim. Por mais que isso tenha sido feito uma mistureba na cabeça dela, na época que ela tava lá enfiada com os negócios da Revolução Francesa e tal, e teve uma vida um tanto promíscua em relação ao que ela defendia, ela ainda acreditava que um mundo melhor seria que as pessoas se comportassem mais de acordo com a moral cristã. Eu sei que isso parece um pouco contraditório, só que lembra lá no primeiro vídeo que eu disse que ela acreditava nas coisas da Revolução e depois ao longo da vida, ao longo das cagadas que foram acontecendo com ela foi percebendo a realidade. Então, a crítica mais ferrenha da Mary era sobre a da educação. E ela defendia que as mulheres deveriam ter educação exatamente igual aos homens. E ela defendia isso porque ela acreditava que se as mulheres fossem cobradas exatamente como os homens são cobrados, as mulheres seriam mais virtuosas. Virtuosas no sentido cristão, tá, gente? Então, vou pegar uma citação dela aqui. A crítica dela também tá falando mal de homem. Então, é feminista mesmo, né, gente? Às vezes ela dá umas acertadas, mas não adianta. É feminista e tudo. Então, aí. Ela escreveu que, de fato, me parece que os homens agem de maneira muito pouco filosófica quando tentam assegurar a conduta das mulheres, tratando de mantê-las sempre em um estado infantil, porque, se admitirmos que as mulheres foram destinadas pela providência a obter virtudes humanas, e pelo exercício do entendimento podem chegar àquela estabilidade de caráter que é a base sólida para as nossas esperanças futuras, a elas deve ser permitido voltarem-se para a fonte de luz. Não vamos esquecer, gente, que ela era iluminista, então para ela a educação era o que resolvia tudo, qualquer questão. Se a gente for parar para pensar, ela pode ter sido a precursora do argumento vai estudar. Mas enfim, ela acreditava que as mulheres deveriam receber a mesma educação que os homens e as mesmas cobranças que os homens, porque na cabeça dela também era culpa dos homens, era culpa de algum machismo que pra ela existia lá, sei lá, porque ela achava que os homens cobravam muito pouco das mulheres e que as mulheres só se importavam com beleza e estética, e essa parte de só se importar com a beleza e estética não desenvolvia o intelecto e ainda dificultava que a vida dessas pessoas fosse mais certinha, assim, menos promíscua, porque apesar dela ter feito umas loucuradas lá na vida dela lá, ela acreditava nas virtudes do cristianismo. E ela acreditava que as mulheres poderiam se tornar mais virtuosas a partir do momento que ela desenvolvesse melhor o intelecto, porque para ela o conhecimento era o que aproximava as pessoas de Deus, basicamente é isso que ela quer dizer. A Mary criticava muito as mulheres, principalmente as burguesas, né, que ficavam o dia inteiro sem fazer nada, só se olhando no espelho, fazendo escovinha, não sei o que, e se importando com vestidos e chapéus. Essa é uma parte que eu considero importante falar. A Mary criticava esse comportamento que ela considerava fútil entre as mulheres burguesas, ao mesmo tempo que ela elogiava o trabalho das mulheres das camponesas, das mulheres mais pobres e tal. Ela dizia que as mulheres mais pobres, elas sempre trabalhavam em prol da família. Ou seja, a Mary, a primeira feminista, ela está admitindo que as mulheres sempre trabalharam, o que significa que o movimento feminista não conquistou nenhum espaço de mercado de trabalho, porque as mulheres sempre trabalharam, e isso quem falou foi Mary Wollstonecraft, a primeira feminista. Só abrindo um parênteses aí. Porque ela dizia que a mulher camponesa, ela estava fazendo um bem, fazendo as roupas da família, essas coisas assim, porque isso era útil, era uma utilidade. Enquanto que as burguesas, esse pessoal aí que tava só falando de sapato, chapéu e vestidão, elas costuravam basicamente só pra, estar sempre na moda, e pra ela isso era uma futilidade enorme e deveria ser combatida. A Mary, ela também defendia que as mulheres se tornariam iguais aos homens a partir do momento em que elas recebessem a educação igual aos homens. Ela acreditava que a educação criaria uma mulher mais virtuosa, porque seria alcançado o desenvolvimento intelectual. E aí ela começou a defender a educação mista, que fossem estudar juntos homens e mulheres, porque ela achou que isso seria melhor, ela achou que isso faria as mulheres criarem gosto pelo estudo e não mais pelas futilidades, que elas trocariam a preferência ainda, e que se tornariam mulheres mais virtuosas. Acontece que ela enfiou o pé na jaca nessa situação aí, porque o que aconteceu foi totalmente o oposto. Além das mulheres não virarem mais virtuosas, elas acabaram ficando mais promíscuas. Elas também não trocaram um gosto por outro, elas não deixaram de gostar de moda para gostar de engenharia. Isso nunca aconteceu e até hoje isso não acontece, porque isso é uma preferência biológica da mulher. E ao mesmo tempo em que as mulheres se tornaram menos virtuosas, mais promíscuas e não trocaram as suas preferências pessoais,
a escola também se tornou um pouco mais chata para os homens. Por quê? Porque a partir do momento que as mulheres começaram a estudar junto com eles, o nível de dificuldade das coisas foi diminuído para conseguir meio que pegar a atenção da mulher, porque a gente vê um negócio, um cálculo enorme de matemática lá no quadro e a gente faz assim, meu Deus me livre, que é isso? Eu vou lá fazer a minha costurinha e tá bom. Então as matérias começaram a ficar um pouco mais facilitadas para as mulheres não perderem o incentivo de estudar. E também na parte das crianças, na parte das brincadeiras recreativas, também atrapalhou um pouco, porque a partir do momento em que tu inseriu uma menina lá pra brincar com eles, eles já não vão mais poder brincar de futebol de forma violenta, com bola na cara, na barriga e chute nas canelas. Que eles também não vão mais poder ficar brincando de lutinha, porque senão é machismo também, né? Porque, apesar de que eu tinha uma amiga que eles brincavam de lutinha lá na escola e ela dava um pau em todo mundo. Mas aí é outra exceção, né, gente? Eu, por exemplo, eu já odeio essas coisas. E aí, não corre porque tu vai bater em alguém, não sei o que. Não brinca de lutinha porque vai machucar. Tipo assim, tudo isso era muito mais tranquilo quando só tinha menino estudando lá. E a partir do momento que chegou nós lá, bem bela e formosa, dizendo assim, ó, eu quero brincar também. Eu não quero chute na canela e nem soco na minha barriga, porque eu sou menina. Então a gente vai brincar de boneca, tu vai ser o marido e eu vou ser a mulher. E aí isso meio que também fez os meninos acabarem perdendo um pouco o incentivo de estudar. Fazer o quê, né? Ela também não tinha como prever isso, mas hoje em dia a gente sabe. A educação separada é muito mais eficiente para ambos os sexos, tá? Do que a educação mista. Então, gente, é válido apontar um negocinho aqui. Talvez a Mary Wollstonecraft nem tenha se ligado naquela época disso aqui, mas é outro link que a gente consegue fazer com o feminismo atual, que é sobre a ideologia de gênero. Essa questão dela dizer que a educação mista proporcionaria uma diferenciação nas preferências femininas, que as meninas deixariam de gostar de batom, vestido e sapato para gostar de engenharia, cálculo difícil e essas coisas loucas aí, que depois que enfiaram o alfabeto na matemática ficou meio foda, né? Essa questão dela achar que a educação resolveria isso, ou seja, ela achava que as preferências eram uma construção social e que poderiam ser mudadas a partir da educação, a partir do contexto social do qual as pessoas estavam inseridas. Gente, isso não é nada mais, nada menos do que a sementinha da ideologia de gênero que fala exatamente a mesma coisa. Que a mulher só gosta de coisa de mulher porque ela foi ensinada assim. E se ela começasse a ver mais coisa de homem, ela ia começar a gostar das coisas de homem também. Basicamente, era isso que a Mary Wollstonecraft estava dizendo. E essa é a base da ideologia de gênero, né? Que a gente já viu que é uma teoria que não cola, mas que continuam insistindo. Então, esses dois últimos fatores, sobre a educação mista e o fato das preferências serem simplesmente uma construção social, são os dois pontos principais que a gente consegue linkar entre Mary Wollstonecraft e o feminismo que a gente vê muito hoje em dia. Então, era isso pra hoje, gente. Esse vídeo já ficou muito grande. Não esquece de se inscrever aí, dar aquele like, compartilha com seus amiguinhos. Eu espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida no ar, coloca aí nos comentários, que assim que eu conseguir eu respondo pra vocês, fechou? Então era isso aí, gente. Até a próxima semana e tchau!